Imagine como, nesse teatro, eram feitos discursos que poderiam mudar o curso da história. Imagine que uma montanha, considerada uma das mais ativas do mundo, pode lançar lava a uma altura de até 500 metros. Essa força da natureza é chamada de Etna e já rompe o silêncio da Sicília há mais de 2000 anos. Sempre que ela acorda, ocorre um verdadeiro espetáculo. Jatos de fogo, nuvens de fumaça e terra rachando. Mas isso ainda não é o mais estranho. A atividade vulcânica da Etna não só molda o paisagismo, mas também cria ecossistemas únicos. Por exemplo, nas encostas da Etna, há vinhedos que produzem o famoso vinho Etna Rosso. Esses vinhos são apreciados por seu incomparável conjunto de sabores, tornando-os verdadeiros tesouros para o sommelier. Mas o que mais impressiona? A Etna é o lar de espécies raras de flora e fauna que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta. Por exemplo, a 2000 metros de altitude, pode-se encontrar plantas que se adaptaram a condições extremas, como o Delphinium. Elas conseguem sobreviver em tais condições extremas, o que nos faz refletir sobre como a vida na Terra pode se adaptar. Mas espere, ainda não é tudo. A Etna não é apenas um vulcão. É também um lugar onde arqueólogos encontram vestígios de civilizações antigas. Nas encostas da montanha, foram descobertas ruínas de assentamentos que prosperaram graças às terras férteis ao redor. Essas descobertas revelam páginas fascinantes da história, mostrando como o homem interagiu com esse fenômeno natural poderoso. Cada vez que a Etna entra em erupção, ela deixa não apenas lava, mas também minerais importantes que nutrem a Terra. Isso cria condições ideais para a agricultura, graças às quais a Sicília é conhecida por suas oliveiras e pomares de cítricos. Interessantemente, na Etna também há vários observatórios que estudam as estrelas, devido ao ar puro em grandes altitudes. Os penhascos de Moher, que alcançam até 200 metros de altura, são uma das mais impressionantes atrações naturais da Irlanda. Essas imponentes rochas estendem-se por 8 quilômetros ao longo da costa do Oceano Atlântico, criando uma paisagem cativante que encanta qualquer pessoa que se aproxime. Sabia que nesses penhascos é possível encontrar mais de 200 tipos de aves, incluindo os raros álbatros, que fazem seus ninhos nas suas íngremes rochas? Imagine o som do vento assobiando ao seu redor e as ondas quebrando com tamanha força que levantam jatos de água. Neste local, camadas grossas de calcário guardam segredos que remontam a milhões de anos. Esses penhascos foram formados ao longo de milhares de anos por processos de erosão e hoje representam não apenas um valor geológico, mas também histórico. Mas há mais. Nos penhascos de Moher existia um antigo mosteiro fundado no VI século que ainda hoje encanta os historiadores. Seus restos estão localizados na beira do penhasco, onde, segundo a lenda, os monges buscavam isolamento e comunhão com a natureza. Mas o que é ainda mais impressionante? Esses penhascos se tornaram locações para filmes famosos, incluindo Harry Potter e O Príncipe Meio-Sangue, o que apenas aumenta sua popularidade entre os turistas. A cada ano, mais de 1 milhão de visitantes chegam para desfrutar desse lugar mágico. Imagine,
é como uma cidade inteira cheia de pessoas admirando a beleza da natureza. Por exemplo, você sabia que em suas ruas já passou uma famosa feira que atraía mercadores de todos os cantos da Europa? O glaciar Vatnajökull não é apenas um glaciar, é um gigante que cobre uma área de 3.000 quilômetros quadrados. Para entender a escala, é um dos maiores glaciares da Europa e sua espessura pode atingir mais de 30 metros em alguns lugares. Imagine que sob essa massa de gelo existem túneis vulcânicos e fontes termais, criando um contraste fascinante. Na verdade, sob o glaciar há um vulcão ativo que pode entrar em erupção a qualquer momento. Sabe o que é um rio subterrâneo? Aqui, sob a camada de gelo, corre um rio que flui intensamente e escava túneis, formando cavernas de gelo incríveis. Mas isso ainda não é o mais estranho. O Vatnajökull é considerado o armazém de figuras de gelo que se acumulam ao longo dos séculos. A cada inverno, sua superfície é coberta por uma nova camada de neve que começa a derreter na primavera, formando formações de gelo fantásticas. Essas cavernas de um azul vivo atraem turistas com suas formas e texturas misteriosas. E agora imagine isto: nas cavernas de gelo é possível ver cristais do tamanho de um adulto. Eles se formam devido a processos físicos complexos que ocorrem nessas condições. E o que é ainda mais impressionante? O Vatnajökull faz parte de um parque nacional onde habitam espécies raras de animais, como a ovelha islandesa e várias aves que encontram abrigo em seus declives. As mudanças climáticas em grande escala ameaçam este lugar fascinante. O glaciar perde cerca de 7 bilhões de toneladas de gelo por ano. Por exemplo, você sabia que essas colunas contêm cristais que podem atrair luz de maneira que elas brilham na escuridão? Cada pedra do Coliseu guarda uma história difícil de acreditar. Ele abrigava até 150.000 espectadores. Imagine que as arquibancadas estavam lotadas e a atmosfera estava carregada de entusiasmo e expectativa. Este edifício, com cerca de 50 metros de altura, não era apenas o palco para lutas de gladiadores, mas também o local onde se realizavam verdadeiros espetáculos. Água de canais especiais enchia o estádio para criar batalhas navais com navios reais. Você não acredita, mas alguns combates aconteciam ao ar livre e para proteger os espectadores do sol eram usadas grandes tendas, mas isso não é tudo. O Coliseu poderia ser transformado completamente em poucas horas. Estudos mostram que ele tinha mais de 180 cenários e mecanismos diferentes que permitiam mudar rapidamente os cenários e até mesmo erguer animais dos subterrâneos. Como isso era possível? Alguns historiadores afirmam que o Coliseu se tornou símbolo de Roma, não apenas por seus tamanhos, mas também pelos espetáculos sangrentos que ali aconteciam. Em suas paredes, mais de 400.000 pessoas e cerca de 1 milhão de animais perderam a vida. Isso não são apenas números, é o preço real dos entretenimentos para a população romana antiga. Você sabia que no Coliseu também eram realizados eventos esportivos semelhantes aos Jogos Olímpicos modernos? Este lugar era o centro da vida cultural, onde se encontravam diferentes povos e tradições, deixando sua marca na história.
É interessante que alguns espectadores vinham às lutas não apenas para assistir às batalhas, mas também para apostar nos vencedores. Agora imagine que o Coliseu não era cercado apenas por espectadores, mas também por verdadeiras casas que se estendiam até suas paredes. Isso criava uma atmosfera única, onde todos podiam fazer parte do grandioso espetáculo. Todo ano, mais de 30.000 turistas vêm aqui para tocar esse lugar único. Imagine uma pedra presa entre duas rochas verticais a uma altura de aproximadamente 900 metros acima do nível do mar. Este fenômeno natural impressionante é conhecido como Qeradbolten e se tornou um verdadeiro paraíso para os amantes de esportes extremos. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para tirar uma foto nesse pedra flutuante, que parece prestes a cair no abismo. Você sabia que o Qeradbolten surgiu devido a processos glaciais? Aproximadamente 10.000 anos atrás, quando o último glaciar se retirou, a pedra ficou presa entre as rochas, criando esse efeito impressionante. Mas isso não é tudo. O Qeradbolten não é apenas uma pedra. É parte de um maior bloco, que é uma das maiores altitudes da Noruega. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Muitos corajosos decidem pular de paraquedas desse pedra. Sim, você não ouviu errado. A altura de queda é de aproximadamente 70 metros. E essa sensação de flutuar sobre o abismo encanta tanto os saltadores quanto os espectadores. Mas o que faz as pessoas arriscarem suas vidas por tanto adrenalina? E o que é ainda mais surpreendente? O Qeradbolten não é o único pedra presa entre rochas na Noruega. Existe também o Qerag, que fica por perto e oferece vistas não menos impressionantes. Essas maravilhas da natureza continuam a atrair turistas e pesquisadores que buscam desvendar seus mistérios. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui nos finais de semana, muitos deles percorrendo quilômetros de trilhas montanhosas para ver essa pedra de perto. Mas ainda não é tudo. No período invernal, o lago congela e aqui se abrem oportunidades para patinar no gelo ao ar livre. Já ouviu falar em patinar no gelo entre montanhas? É um espetáculo que impressiona. O mosteiro de Svetitskhoveli, com uma altura de 38 metros, é considerado um dos templos mais importantes da Geórgia. Construído no século XI, ele se tornou não apenas um centro religioso, mas também um local de guarda de relíquias sagradas. Sabia que exatamente aqui é guardada a mortalha em que Jesus Cristo foi envolto após sua crucificação? Cada detalhe do mosteiro está impregnado de história. Os afrescos nas paredes representam cenas da Bíblia, e os elementos arquitetônicos lembram a influência bizantina. É impressionante, mas dentro do mosteiro é possível encontrar colunas esculpidas em um único bloco de pedra, trazidas das montanhas vizinhas. Já viu algo assim tão grandioso? E isso não é tudo. No Svetitskhoveli é possível ver mosaicos únicos, criados com uma técnica perdida ao longo dos séculos. Mas o que realmente impressiona é que o mosteiro foi o local de coroação dos reis georgianos, e suas paredes guardam segredos de antigas dinastias.
Imagine como eram as cerimônias solenes aqui, onde cada pedra era testemunha da grandeza e da glória. É difícil acreditar, mas o mosteiro se tornou um lugar de peregrinação para milhares de fiéis que desejam tocar suas relíquias. Interessante, o Svetitskhoveli está incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco e continua a atrair turistas de todo o mundo. E você sabia que seu nome significa "da vida"? Aliás, a altura do Kshirag-Bolten é de aproximadamente 5 metros de comprimento e 3 metros de largura. E isso é apenas o começo. Imagine-se dentro de uma imensa caverna, onde as paredes brilham em todas as nuances de azul e o som das ondas preenche o espaço com uma melodia poderosa. Esta caverna é a Fingal's Cave, localizada na ilha de Staffa, na Escócia, e suas dimensões são impressionantes. A comprimento ultrapassa os 60 metros e a altura supera os 20 metros. Cada pedra aqui é composta por colunas de basalto formadas a partir de atividade vulcânica há milhões de anos. Mas o mais impressionante, essas colunas parecem ser tubos de órgão, criando um efeito como se a própria natureza compusesse música. Já pensou em que sons podem ressoar em uma acústica assim? O som das ondas batendo nas paredes cria uma sinfonia inesquecível. Agora, imagine que a Fingal's Cave inspirou até mesmo o próprio Felix Mendelssohn a criar a famosa Ouvertura ao caso da ilha de Skagen. Esta composição foi escrita no século XVIII e sua melodia parece ter capturado o espírito desse lugar mágico. Você sabia que a Fingal's Cave foi aberta ao público apenas no século XIX? Antes disso, apenas poucos ousados podiam apreciar sua beleza. Assim que as notícias sobre ela se espalharam, ela se tornou popular entre os viajantes e românticos, resultando na criação de rotas turísticas regulares. E se você acha que isso é tudo, aqui vai mais um fato interessante. Nesse local, além de ver uma geologia única, você pode observar aves raras, como os álbatros, que aninham nas rochas ao redor. Interessante, os penhascos de Moher fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco, destacando sua importância e singularidade. Imagine uma cidade onde cada pedra lembra a grandiosidade de um império que governava sobre 1 milhão de quilômetros quadrados. Em Roma, encontra-se o Coliseu, que podia abrigar até 70 mil espectadores assistindo aos combates de gladiadores. Esta construção, feita de concreto e pedra, ainda hoje causa admiração pela sua arquitetura poderosa. Mas isso não é o mais impressionante. Dentro do Coliseu, havia mecanismos especiais que permitiam levantar animais e gladiadores diretamente dos subterrâneos para a arena. Esses mecanismos funcionavam com a ajuda de polias e contrapesos, tornando os espetáculos verdadeiros espetáculos. E você sabia que algo ainda mais chocante?
Quando os jogos eram realizados no Coliseu, neles participavam não apenas pessoas, mas também animais selvagens, como leões e panteras. As grandes praças de Roma estavam cheias de estátuas e templos, e no centro de toda essa grandiosidade estava o Fórum, o coração da vida política. Aqui eram tomadas as decisões mais importantes, e este lugar estava cheio de oradores que podiam falar para multidões que chegavam a contar com 10.000 pessoas. Quantos desses oradores existiam no auge do Império Romano? Normalmente, o número deles chegava a 100. Ao longo do Tibre, onde estão localizados muitos monumentos históricos, fica o Panteão, um templo que ainda hoje impressiona por seus tamanhos. Seu domo atinge 37 metros de altura e o orifício central, chamado de óculos, é a única fonte de luz. Mas isso não é apenas uma maravilha arquitetônica. Dentro do templo estão guardados os restos de grandes romanos, como Vítor Emanuel II. ¿Qué es lo que más asombra? Dentro de la catedral hay una columna que, según la leyenda, fue hecha del mismo árbol en el que fue crucificado Cristo. Imagine um teatro que poderia abrigar até 20.000 espectadores e sua cena tinha o tamanho de um estádio de futebol moderno. O Teatro de Marcelo, construído no primeiro século a.C., tornou-se um dos teatros mais conhecidos e maiores da antiga Roma. Não era apenas uma maravilha arquitetônica, suas colunas tinham 30 metros de altura e o frontão era adornado com estátuas que olhavam com orgulho para os espectadores. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Sabe o que é uma estrutura dual? No Teatro de Marcelo, o nível superior era destinado às camadas menos favorecidas da sociedade, enquanto o inferior era para a nobreza. Era uma verdadeira hierarquia social que se manifestava até mesmo na disposição dos espectadores nos espetáculos. E agora, imagine os espectadores vestidos em togas, reunidos aqui para desfrutar de comédias e tragédias que, por vezes, até os mais corajosos ficavam chocados. Aliás, o teatro passou por muitas transformações e, na Idade Média, foi usado como casas e fortaleza. Algumas partes da construção ainda existem até hoje, mas o que é ainda mais intrigante? 80% do teatro original está escondido sob os edifícios modernos de Roma. Isso significa que, sob seus pés, podem estar ruínas antigas, esperando para contar sua história novamente. E se você pensava que o Teatro de Marcelo era apenas um local para apresentações, está profundamente enganado. Aqui não só ocorriam espetáculos, mas também reuniões políticas, o que confere a esse lugar uma importância histórica especial. Você sabia que foi exatamente aqui que foi encontrado o mais antigo mausoléu cristão do mundo? O castelo de Neuschwanstein não é apenas uma fortaleza, mas uma verdadeira fábula que se tornou realidade. Sua altura alcança 70 metros e suas paredes estão decoradas com uma infinidade de detalhes complexos que parecem ter saído das páginas de histórias românticas. Ao redor do castelo, há paisagens montanhosas pitorescas que criam a sensação de estar em um mundo mágico. Sabia que, um dia, um rei viveu aqui, mas não viveu para ver sua conclusão? De fora, o Neuschwanstein parece um cenário de filme.
torres que se erguem ao céu e janelas em estilo gótico. Mas, por trás de sua bela fachada, há segredos. Por exemplo, o castelo possui um sistema único de fornecimento de água, garantindo água limpa e até mesmo fontes que pulverizam água no ar, criando uma atmosfera romântica. E o mais impressionante? Este castelo foi construído em apenas 15 anos. Os interiores do Neuschwanstein impressionam pela sua opulência. Paredes cobertas com dourados e móveis feitos de madeiras raras. Em uma das salas, há uma lustre imensa, com mais de 100 quilos, que ilumina o espaço como estrelas no céu. E isso não é tudo. O castelo possui portas secretas e passagens inesperadas que levam a cantos encantados. E aqui começa o mais interessante. No castelo de Neuschwanstein foram preservados elementos inspirados na ópera de Wagner, compositor favorito do rei Luís II. Cada sala é um mundo à parte, cheio de música e magia. Mais surpreendente, na ilha você pode ver não apenas monumentos históricos, mas também praias com areia preta, formada pela lava vulcânica. Imagine um cânion que parece ter sido criado de mármore e não de pedras comuns. O cânion de mármore de Russeala, na Carélia, com suas águas azuis e rochas cobertas de mármore, estende-se por mais de 3 quilômetros. E isso não é apenas uma paisagem, é uma verdadeira obra-prima da natureza, esculpida pelo homem no século XIX. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em algum momento, houve uma intensa extração de mármore que foi usada para decorar edifícios, como a Catedral de São Isaac, em São Petersburgo. Mais de 100.000 toneladas de mármore foram extraídas. E imagine que, nesse processo, mais de 200 de pessoas arriscaram suas vidas, descendo às profundezas do cânion. Como isso aconteceu? Além das pedreiras, há lagos pitorescos que encantam os olhos com tons vibrantes de azul e verde. A ecossistema único atrai artistas e fotógrafos de todo o mundo, e cada curva do caminho revela novas vistas deslumbrantes. E o mais interessante, a água no cânion tem uma transparência incomum, alcançando profundidades de até 30 metros. Mas ainda há mais. Segundo os costumes locais, se você caminhar pela beira desse precipício, a sorte estará ao seu lado. Esse lugar não só atrai turistas, mas também guarda muitas lendas que aguardam para serem contadas. Imagine que você está caminhando pelas ruas estreitas da cidade espanhola de Cuenca e, de repente, vê casas que parecem flutuar no ar. As casas pendentes de Cuenca, ou casas colgadas, estão suspensas sobre um precipício a mais de 30 metros de altura, criando um espetáculo impressionante. Essas construções, erguidas no século XV, possuem não apenas um estilo arquitetônico único, mas também uma história fascinante. O que as torna tão especiais? As paredes dessas casas são feitas de vigas de madeira e pedra, e seus fachadas são adornadas com belos balcões que se projetam sobre o abismo. A casa mais famosa, a de Huanra, foi transformada em um museu, onde é possível ver objetos antigos e mergulhar na atmosfera do passado. Mas isso não é tudo. Ao longo dos séculos, essas casas serviram não apenas como moradias, mas também como locais de comércio.
Imagine como os moradores, de pé nos balcões, discutiam negócios com os transeuntes que passavam pelas ruas estreitas. Cada janela oferecia uma vista hipnotizante e o som da água do rio Ecar, que corre abaixo, criava uma atmosfera única. Você sabia que o mais interessante? Essas casas foram construídas para resistir a fortes ventos e terremotos. Os arquitetos utilizaram técnicas especiais que ainda são um mistério para os construtores modernos. Cada edifício é não apenas uma obra-prima arquitetônica, mas também um testemunho da engenhosidade de sua época. E o que vem a seguir? Isso torna o Cânion de Mármore de Ruseala o lugar ideal para mergulho, onde os amantes do mergulho podem encontrar habitantes fascinantes, como trutas e caranguejos. Você sabia o que há de mais impressionante nas Ilhas Lofoten? Essas rochas pitorescas se erguem até uma altura de 1000 metros, como guardiões do Mar do Norte, criando uma visão que é impossível de esquecer. Imagine-se de pé na beira da praia, com montanhas ao seu redor refletidas em águas cristalinas. Essas ilhas são famosas não apenas por sua natureza, mas também por seu clima único. Apesar de sua localização no norte, aqui a temperatura no inverno dificilmente cai abaixo de 0 graus Celsius, graças às correntes quentes. Mas isso não é tudo. As Lofoten são lar de uma das maiores espécies de peixe do mundo, a codorna. Todos os anos ocorre aqui o famoso Festival de Pesca, onde capturam até 100.000 toneladas de peixe. Essa quantidade pode surpreender, mas nestas ilhas, isso é apenas uma gota no oceano. E o que é ainda mais fascinante? À noite, em dias claros, sobre as Lofoten, é possível ver a aurora boreal, que parece uma cortina mágica cobrindo o céu. Esse fenômeno natural atrai milhares de turistas que desejam ver esse espetáculo cósmico. Cada canto dessas ilhas está cheio de história. Nas antigas vilas de pescadores, você encontrará casas construídas há mais de 100 anos, onde outrora viviam e trabalhavam os moradores locais. Essas casas, chamadas de Rorbu, ainda servem como locais de descanso para os viajantes. E sabe o que é mais interessante? As Lofoten não são apenas belezas naturais, mas também um lugar onde é possível ver vestígios dos vikings. Ao redor da praia, há trilhas para pedestres que levam a mirantes pitorescos, de onde se tem uma vista impressionante das ilhas vizinhas. Cada trilha guarda histórias e mistérios que esperam ser descobertos. Ravenna, como centro do arte bizantina, impressionou o mundo com suas mosaicas, cada uma contendo mais de 1 milhão de pedaços de vidro e pedra. Essas obras de arte foram criadas no VI século e suas cores vibrantes continuam tão intensas quanto eram na época. Lembre-se de como as mosaicas retratam santos e cenas da Bíblia como se estivessem vivas nas paredes. Mas isso não é tudo. A cidade também se destacou por suas antigas basílicas, entre as quais a Basílica de São Vitale se destaca por sua forma octogonal única. É interessante notar que seu domo é adornado com mosaicas douradas que criam um efeito de brilho quando iluminadas pela luz. Quantos anos você acha que levaram para criar essa obra-prima?
Estimativas indicam que as mosaicas levaram cerca de 10 anos. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Ravenna foi a capital do Império Romano do Ocidente até que ele se fragmentasse. Isso tornou a cidade um importante centro estratégico e cultural, onde se cruzavam diversas nações e culturas. Imagine como comerciantes, militares e filósofos se reuniam nas ruas cheias de vida e debates. Em Ravenna também está localizada a famosa tumba de Dante Alighieri, autor da Divina Comédia. Essa tumba atrai milhares de turistas todos os anos e sua arquitetura reflete o estilo italiano da Renascença. Cada detalhe dessa tumba conta a vida do poeta e sua contribuição para a literatura. Em Ravenna, também foram preservados outros maravilhosos monumentos, como o mausoléu de Galla Placidia, construído no V século. Seu céu estrelado, feito de mosaicas, cria uma atmosfera como se você estivesse no espaço. E se você acha que isso é tudo, aqui estão os fatos. Roma é não apenas uma cidade, mas um verdadeiro tesouro de história com mais de 2000 anos. Cada passo aqui lembra a antiga grandiosidade e os segredos de suas ruas esperam ser descobertos. Veneza não é apenas uma cidade, mas um verdadeiro labirinto aquático. Mais de 400 pontes ligam 80 ilhas. E se você pensa que todas essas pontes são feitas de madeira, está muito enganado. Algumas são de pedra e têm até 30 metros de comprimento. Por canais estreitos navegam as gôndolas que antigamente eram usadas para transportar não apenas pessoas, mas também mercadorias. Imagine só, em um dos dias mais movimentados em Veneza, podem haver até 30.000 gondolas na água. É uma combinação incrível de arte e praticidade que torna a cidade única. Mas isso ainda não é o mais estranho. Abaixo de Veneza existe uma rede de lagoas e canais subterrâneos. Esses canais subterrâneos foram criados há mais de 1000 anos e serviam não apenas para escoamento da água, mas também para fornecer água potável à cidade. E o que é mais impressionante? Veneza está localizada a apenas 1,5 metro acima do nível do mar, e o nível da água varia, às vezes inundando as principais praças. Compare isso com outras cidades onde o nível da água permanece estável. Em Veneza, todo inverno ocorre o Acqua Alta, o aumento do nível da água quando a Praça de São Marcos fica submersa. Nesses momentos, os turistas podem ver como os moradores locais se movem pelas ruas em plataformas especiais. Um destaque especial merece as máscaras de carnaval venezianas, que são feitas à mão e podem custar dezenas de milhares de euros. Este lugar não só deixa você sem fôlego, mas também deixa você esperando novos descobrimentos que estão por trás de cada curva. A cada ano, mais de 1 milhão de turistas vêm aqui para ver este milagre da natureza com os próprios olhos. Rocamadour, situado a uma altura de 100 metros acima do nível do rio, não é apenas uma cidade, mas uma verdadeira enigmática arquitetura. Imagine 8 igrejas esculpidas na rocha que parecem ter crescido diretamente da terra.
Anualmente, mais de 1 milhão de peregrinos e turistas se dirigem aqui para ver esse milagre com seus próprios olhos. Mas isso não é o mais impressionante. No século XII, aqui estava uma das mais veneradas relíquias do cristianismo, a estátua da Madonna Negra, esculpida em madeira. Sabia quantas pessoas vinham aqui por ela? Durante a Idade Média, o número de peregrinos chegava a 100 mil por ano. E isso em um tempo em que a população da Europa era de apenas 30 milhões. Agora imagine como eram esses peregrinações. Multidões de pessoas vestidas com roupas simples, com velas nas mãos, subindo por estreitas escadas que levam aos cumes mais altos. As paredes dessas igrejas estão decoradas com frescos que contam histórias bíblicas e a vida dos santos, muitos dos quais foram preservados até os dias de hoje. Mas isso não é tudo. Rocamadour não era apenas um centro religioso, mas também um local estratégico. Na Idade Média, aqui estava uma fortaleza que protegia importantes rotas comerciais. Os moradores locais utilizavam um sistema único de abastecimento de água, que incluía canais subterrâneos que forneciam água à cidade mesmo nos anos mais secos. Hoje, Rocamadour atrai não apenas pela sua história, mas também pelas vistas deslumbrantes sobre as florestas e vales circundantes, que se estendem por muitos quilômetros. No cráter do Vesúvio há um lago que, de tempos em tempos, muda de cor devido aos minerais. O que você acha que mais o vulcão esconde? O viaduto Landwasser, no cantão de Graubünden, não é apenas um simples ponte. Sua altura é de 70 metros e sua extensão de 160 metros. Imagine um trem correndo por essa majestosa estrutura construída em 1883, atravessando um desfiladeiro pitoresco e cercado por colinas verdes. A ponte é curvada de tal forma que sua forma lembra um arco-íris. E isso não é apenas bonito, é uma obra de engenharia. Você sabia que o que mais impressiona? A construção do viaduto exigiu mais de 100 mil blocos de pedra, cada um deles ajustado com precisão, para criar uma estrutura perfeita. Essa qualidade de execução permitiu que o viaduto sobrevivesse mais de 130 anos, suportando não apenas o peso dos trens, mas também os caprichos da natureza suíça. Agora, imagine que esse lugar foi usado para filmar cenas de filmes. O viaduto se tornou uma verdadeira estrela graças às suas impressionantes formas e ao seu entorno natural, tornando-se o cenário perfeito para o cinema. Mas isso não é tudo. Você sabia que esse viaduto faz parte de uma das linhas ferroviárias mais pitorescas do mundo? O caminho até ele passa por 13 túneis e mais de 20 pontes, criando vistas inesquecíveis dos paisagens alpinas. Mas o que realmente impressiona é que o viaduto Landwasser está listado como Patrimônio Mundial da Unesco, e isso não é à toa. Sua construção foi tão inovadora para sua época que ainda hoje causa admiração entre arquitetos e engenheiros. Em Cuenca, há ainda muitos outros lugares históricos fascinantes esperando para serem descobertos. Oia, em Santorini, não é apenas uma pitoresca aldeia, mas uma verdadeira joia do mar Egeu. Imagine casas brancas com telhados azuis que parecem entrelaçar tons celestes com o mar.
Todo o dia, milhares de turistas se reúnem nos penhascos para assistir ao pôr do sol, que pinta o céu em tons de laranja e púrpura. O que torna Oia tão única? As paredes dos prédios aqui não são apenas cercadas por tradicionais varandas, mas também por lagos artificiais que refletem a luz, criando efeitos visuais incríveis. Os moradores locais até afirmam que essas reflexões podem mudar sua percepção da realidade. Mas isso não é tudo. Em Oia, há muitos cantos escondidos, ruas estreitas onde você pode encontrar pequenas lojas oferecendo produtos locais e souvenirs. Cada um desses lugares tem sua própria história, contada não apenas pelos vendedores, mas também pelas próprias paredes, que guardam memórias dos tempos antigos. E o que realmente impressiona, nessa ilha você pode encontrar vinhedos que crescem em solo vulcânico. O vinho de Santorini é considerado um dos melhores do mundo, e seu sabor especial é devido ao clima único e às condições naturais. E agora, imagine que aqui estão as ruínas da antiga cidade de Akrotiri, que foi enterrada sob uma camada de cinzas há mais de 3.000 anos. Essas ruínas revelam os segredos da vida dos antigos minoicos, e cada pedra aqui conta sua própria história. Você já viu essas aves pairando sobre o cânion de Tara? Os lagos de Plitvice são muito mais do que um parque. São uma verdadeira sinfonia natural, onde mais de 60 cachoeiras formam cascatas que alcançam até 25 metros de altura. Imagine como a água desce rapidamente das falésias, criando nuvens de respingos que brilham ao sol como joias preciosas. Cada lago aqui tem uma cor única, desde o azul bebê até o azul profundo. Esse efeito é alcançado graças aos minerais e substâncias orgânicas que habitam a água. Você sabia que mais impressionante ainda? Durante o ano, a cor dos lagos muda, criando paisagens pitorescas que atraem milhões de turistas. O sistema de trilhas e pontes no parque estende-se por mais de 8 quilômetros, permitindo que os visitantes apreciem de perto a beleza da natureza. Muitas dessas trilhas são construídas em passarelas de madeira que parecem flutuar sobre a água, criando a sensação de estar caminhando por um país de fadas. Mas isso ainda não é tudo. No parque habitam espécies raras de animais, incluindo ursos marrons e lobos cinzentos. Sua população continua a aumentar graças à conservação do habitat. E aqui vai um fato intrigante. Apenas no ano passado, registraram mais de 130 espécies de aves no parque, muitas das quais estão listadas na lista vermelha. Os lagos de Plitvice não são apenas uma beleza natural, mas também um complexo ecossistema onde cada gota de água tem importância. Todo ano, ornitólogos vêm aqui para observar seu comportamento. Ao visitar a Fingal's Cave, você não apenas será testemunha da beleza natural, mas também mergulhará em uma atmosfera que é impossível de esquecer. O vulcão Vesúvio não é apenas uma montanha, mas um verdadeiro monstro entre os cenários italianos. Sua altura é de 851 metros e ele é um dos vulcões mais conhecidos do mundo. Mas você sabia que sua erupção no ano 79
DC. Destruiu cidades inteiras. Pompeia e Herculâneo? Imagine os poderosos fluxos de lava e nuvens de cinzas cobrindo a região, mergulhando-a na escuridão. Um fluxo de lava poderia se mover a uma velocidade de até 150 km por hora. Isso significa que os habitantes de Pompeia tinham apenas alguns minutos para se salvar. Mas isso ainda não é tudo. O Vesúvio continua a ser ativo. Suas últimas erupções foram registradas nas décadas de 1980 e desde então o vulcão é vigiado de perto pelos cientistas. Você sabia que sob seus flancos estão túneis antigos construídos pelos romanos? Esses túneis subterrâneos eram usados para armazenar vinho e faziam parte da infraestrutura da cidade antiga. Além disso, o Vesúvio é considerado um dos vulcões mais estudados do mundo. Os cientistas utilizam tecnologias modernas para prever sua atividade, mas nem eles podem garantir quando ocorrerá a próxima erupção. Curiosamente, o vulcão tornou-se um destino turístico popular, onde cada um pode ver o cráter e apreciar a vista impressionante de Nápoles e suas redondezas. Mas ainda não é tudo. E o mais impressionante, as paredes desse palácio guardam segredos não apenas sobre reis, mas também sobre as vidas de pessoas que mudaram a história. Incrível! Mas o desfiladeiro do Verdon é um dos cânions mais profundos da Europa. Sua profundidade atinge 800 metros. Imagine, a água azul do rio Verdon, cortando as rochas, forma paisagens pitorescas que inspiraram muitos artistas e viajantes. As paredes do desfiladeiro estão cobertas por florestas verdes e desmoronam na água agitada, onde se pode ver fauna única, como aves de rapina raras que caçam peixes. E o que mais impressiona, este rio possui uma cor azul incrível, graças aos minerais presentes na água que criam o efeito de um mar verde brasileiro. Os visitantes frequentemente se surpreendem com a maneira como o adrenalina e a tranquilidade se misturam nesse lugar. É possível fazer rafting ou apenas apreciar uma caminhada ao longo da margem. Mas ainda não é tudo. No desfiladeiro, há mirantes impressionantes de onde se tem vistas deslumbrantes. Um deles, o Pont du Gard, parece ter sido pintado à mão. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No Verdon, podem ser encontrados vestígios de antigos humanos que deixaram suas marcas nas paredes das cavernas, tornando esse lugar não apenas uma maravilha natural, mas também um tesouro arqueológico. Por exemplo, arqueólogos descobriram desenhos rupestres com mais de 30 mil anos de idade. Imagine como os antigos humanos olhavam para as mesmas rochas que vemos hoje. O que mais esse lendário viaduto ainda esconde? Gord é muito mais do que uma cidade bonita. É uma verdadeira fortaleza sobre uma rocha erguida a mais de 300 metros acima do nível do mar. De suas ruas estreitas, abre-se uma vista impressionante sobre as colinas e vinhedos ao redor, atraindo milhares de turistas todos os anos. Mas o que realmente intriga é que Gord foi construído na Idade Média e sua arquitetura preserva muitos mistérios. No centro da cidade, encontra-se uma muralha de fortaleza
que se mantém incrivelmente bem conservada, com espessura que chega a 2 metros em alguns pontos. Imagine os defensores desse povoado de pé, nesses muros, prontos para repelir um ataque. E o mais impressionante, em Gord, além das muralhas, ainda existem edifícios antigos que são usados pelos moradores locais até hoje. Você sabia que nessa cidade pode ser encontrada uma das igrejas mais antigas da Provença? A igreja de São Firmino, construída no século XI, impressiona com sua arquitetura e frescos únicos. Mas isso não é tudo. É aqui que se pode aprender sobre os rituais e crenças antigas associados a essa santa, que são transmitidos de geração em geração. Pelas ruas de Gord, além dos turistas, é possível encontrar artistas que encontram inspiração nesse lugar maravilhoso. Alguns deles afirmam que a luz em Gord é completamente especial, tornando-o semelhante a uma pintura. E agora imagine que essa cidade inspirou, ao longo dos séculos, artistas como Van Gogh e Claude Monet, que procuravam aqui os cenários perfeitos para suas obras. A história de Gord está cheia de mistérios e eventos incríveis, mas uma coisa é certa: esse lugar continua a surpreender e inspirar pessoas de todo o mundo. Alguns até afirmam que no Coliseu eram realizados rituais para apaziguar os deuses. O lago Stilup não é apenas um corpo d'água, mas uma verdadeira obra-prima da natureza, que esconde mistérios e lendas. Imagine que sua área é maior que 30 hectares, e ele está cercado por majestosas montanhas que alcançam mais de 2.000 metros de altura. A água no lago é tão transparente que você pode ver os peixinhos brincando no fundo. Sabe o que acontece com a água do lago quando a temperatura sobe? Ela começa a mudar de cor, passando do verde vivo para um azul profundo, tornando o Stilup semelhante a um mundo de fadas. Todo dia pela manhã, uma leve névoa aparece na superfície da água, criando uma atmosfera como se você tivesse entrado em uma fábula. Agora, imagine que ao redor do lago há trilhas que levam a belos mirantes. Caminhar por elas não é apenas uma atividade física, mas uma verdadeira jornada pelos belos cenários com vista para os Alpes. Mas o mais interessante é que essas trilhas estão dispostas de tal maneira que você pode encontrar espécies raras de plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Se você pensava que era tudo, prepare-se. No lago, vive um peixe chamado truta de Stilup, que pode pesar até 30 quilos. É uma verdadeira descoberta para os pescadores. Mas não é apenas o peixe que atrai as pessoas. Ao redor do lago, há cafés e restaurantes confortáveis, onde você pode experimentar pratos da culinária local, como o schnitzel, do tamanho de um prato. Isso significa que nosso planeta está se tornando cada vez mais vulnerável e glaciares como o Vatnajökull podem desaparecer nas próximas décadas. Imagine um lugar onde a natureza criou uma obra-prima única, a Giant's Causeway, na Irlanda do Norte. Essas colunas basálticas multifacetadas, como se esculpidas por mãos gigantes, alcançam até 12 metros de altura e formam trilhas intermináveis que se estendem por 3 quilômetros ao longo da costa. Mas como elas se formaram? O segredo está nos antigos vulcões. A lava, ao resfriar-se lentamente,
criou essas formas hexagonais incríveis que impressionam pela simetria e magnitude. Algumas das colunas têm um diâmetro de até 1 metro e parecem ter sido cuidadosamente alinhadas. Mas o que é ainda mais fascinante? De acordo com a lenda local, essas colunas foram construídas pelo gigante Finn McCool, que criou um ponte sobre o mar para lutar com um rival. Você não acreditará, mas as rochas do outro lado do mar são chamadas de Giant's Causeway, na Escócia, e sua forma é quase idêntica. Além disso, a Giant's Causeway não é apenas um fenômeno natural. Ela se tornou um lar para muitos tipos raros de plantas e animais. Aqui vivem aves como águias marinhas, além de estrelas do mar únicas que se escondem nas fendas entre as colunas. E o que é mais impressionante? No século XX, este objeto foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, mas seus mistérios ainda esperam ser desvendados. O desfiladeiro do Verdon guarda segredos que esperam serem descobertos, e cada novo achado só aumenta o mistério dessa história fascinante. O Trolltunga é muito mais do que uma simples formação rochosa. É uma verdadeira plataforma natural que se estende por 30 metros sobre o lago Ringedalsvatnet. Imagine-se, você está na beira desse precipício e abaixo de você um abismo sem fundo que reflete o azul do céu. E não é apenas uma paisagem, ela foi moldada por geleiras que um dia cobriram essa região, deixando para trás essas maravilhas. Todos os anos, mais de 30.000 turistas se dirigem a esse local para registrar a paisagem em fotos. Mas você sabia que o Trolltunga foi descoberto apenas no século XIX e antes disso ninguém o conhecia, apesar de sua proximidade com povoados? As dificuldades de acesso e as condições climáticas severas por muito tempo mantiveram essa beleza natural oculta dos olhos humanos. Mas quando você decidir subir até lá, prepare-se para uma verdadeira prova. O caminho até o Trolltunga leva cerca de 4 a 5 horas de ida. Não é uma caminhada pelo parque. O caminho serpenteia através de paisagens montanhosas e a subida pode ser bastante íngreme. Mas cada passo vale a pena, pois ao longo do caminho você encontrará vistas deslumbrantes dos fiordes e cadeias montanhosas ao redor. A uma certa altura, você pode ser testemunha de um verdadeiro milagre da natureza. Nuvens descendo pelas rochas criam uma atmosfera como se você estivesse na beira do mundo. Mas você sabia que as lendas sobre os Trolls, que deram nome a esse lugar, têm suas raízes no folclore escandinavo? Conta-se que os Trolls se transformam em pedra se forem pegos pelo amanhecer. Cada máscara é uma obra de arte, com sua própria personalidade e história. E o que é interessante, a tradição de usar máscaras em Veneza começou no século XIII e ainda é muito popular até hoje. O Parque Nacional Durmitor é um verdadeiro tesouro da natureza, onde as montanhas atingem até 2.600 metros de altura. Aqui, encontram-se mais de 20 lagos glaciais, um dos quais, o Lago Negro, possui uma área de aproximadamente 30 hectares e impressiona com sua profundidade, que pode chegar a 22 metros. Mas espere, isso é apenas o começo. A complexa ecossistema do parque inclui mais de 40 espécies de mamíferos,
Entre elas se encontram os raros ursos marrons e lobos, que caçam cervos do tamanho de um pequeno carro. Imagine, um urso de até 300 quilos pode facilmente perseguir sua presa a uma velocidade de até 30 quilômetros por hora. Mas isso ainda não é tudo. No parque, também é possível encontrar formações kársticas incomuns, como o famoso Canyon de Tara, com mais de 30 quilômetros de comprimento e uma profundidade de 1 quilômetro. Este é um dos cânions mais profundos da Europa e seus precipícios podem causar até mesmo nos mais experientes turistas. E sabe o que é ainda mais impressionante? No Parque Nacional Durmitor, há trilhas que levam a precipícios com vistas panorâmicas sobre as montanhas e vales ao redor. Um movimento errado pode levar a uma queda de uma altura superior a 100 metros. No parque, vivem mais de 300 espécies de aves, incluindo os raros abutres e águias. A envergadura de suas asas pode chegar a 2 metros, tornando-as um espetáculo verdadeiramente majestoso. As terças únicas, formadas por processos de karst, criam formas incríveis que você não encontrará em nenhum outro lugar do mundo. E o mais interessante, essas terças continuam a crescer, mudando o paisagismo do parque a cada minuto. O Zlatni Orte, na Croácia, não é apenas uma praia, mas uma verdadeira enigmática natural. Imagine uma praia que muda de forma todos os verões. Dependendo dos ventos e correntes, sua extensão varia de 100 a 150 metros, lembrando uma grande língua estendida no Mar Adriático. Você sabia o que acontece aqui? Todo ano, mais de 30 mil turistas se reúnem nesta praia, não apenas para pegar sol, mas também para aproveitar esportes aquáticos únicos. Kitesurf e windsurf ganham popularidade, pois os ventos frequentemente sopram com força até 35 km por hora. Mas isso não é o mais interessante. O Zlatni RT é cercado por florestas de pinheiros que criam sombra natural, permitindo que você se abrige do sol escaldante. E se você olhar para o mar, verá peixes coloridos nadando despreocupadamente entre recifes de coral que se estendem até 30 metros de profundidade. E o que realmente impressiona, esta região abriga um dos mares mais limpos do Mediterrâneo. A transparência da água chega a quase 30 metros. Isso significa que você pode ver o fundo mesmo em grandes profundidades, tornando o Zlatni RT o lugar ideal para mergulho subaquático. Mas espere, ainda não é tudo. Arqueólogos encontraram restos de antigos assentamentos que contam como esses navegadores exploraram suas terras. As Ilhas Lofoten continuam a surpreender e inspirar, revelando seus segredos para aqueles que estão dispostos a procurá-los. Os Cliffs of Moher não são apenas rochas, eles alcançam uma altura de até 200 metros, tornando-se alguns dos mais impressionantes formados naturais da Irlanda. Imagine as poderosas ondas do Oceano Atlântico se chocando contra suas duras bordas, criando fontes de água que se elevam a metros de altura. Agora, o mais interessante: nestas rochas vivem mais de 20 espécies de aves, muitas das quais são raras e estão listadas na lista vermelha.
Imagine colônias de gaivotas do tamanho de um pardal, mas com bicos vibrantes de laranja que se destacam contra as pedras cinzentas. Mas o que é ainda mais surpreendente, os Cliffs of Moher não são apenas um monumento natural, mas também um local onde são realizados estudos de geologia e ecologia. Cientistas estudam camadas de calcário que se formaram há cerca de 300 milhões de anos. E graças a isso, podemos aprender sobre os antigos mares que um dia cobriram esta terra. Mas isso não é tudo. A uma distância de 10 quilômetros das rochas estão antigas fortalezas e castelos, como o castelo de Dungay, que se ergue sobre o oceano e conta histórias dos tempos medievais. Suas paredes lembram muitas histórias de batalhas e lendas. Imagine, você está na beira de uma rocha, o vento assobia nos seus ouvidos e abaixo de você há um precipício que se abre sobre o oceano, que parece interminável. Imagine, de cima, as vistas são de tirar o fôlego para qualquer um que esteja aqui. Todo ano, aqui ocorre o Festival de Luz, quando as rochas e igrejas são iluminadas à noite, criando uma atmosfera mágica inesquecível. O Parque Nacional de Thingvellir é muito mais do que um lugar bonito. É o ponto onde dois continentes se encontram. Imagine cada passo por esse parque como um passo na fronteira entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia, que se afastam em até 2 centímetros por ano. Aqui, além de paisagens deslumbrantes, você pode ver lugares históricos incríveis, como o Althing, o parlamento mais antigo do mundo, fundado em 1846. Isso significa que aqui foram feitas leis que moldaram o destino da nação. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em Thingvellir, há um dos poucos lugares do planeta onde você pode ver fontes subaquáticas que emergem na superfície e formam lagos de água cristalina. Esses lagos estão cheios de vida. Neles habitam 30 espécies diferentes de peixes, incluindo a truta ártica única. E agora, imagine isso. Nas águas do parque, há fontes termais onde a temperatura da água pode chegar a 100 graus Celsius. Os moradores locais usam essas fontes para cozinhar e até tomam banhos nas águas quentes ao ar livre. E o que é ainda mais impressionante? Todo ano, em Thingvellir, são realizados muitos eventos, incluindo festivais que atraem milhares de turistas. Entre eles, há um festival dedicado à cultura e música islandesa, onde você pode ouvir os sons de instrumentos tradicionais ao fundo de paisagens naturais hipnotizantes. O Parque Nacional de Thingvellir é não apenas um milagre da natureza, mas também um lugar onde história e natureza se entrelaçam, criando uma experiência única para cada visitante. Sabia que o castelo serviu de protótipo para os parques temáticos Disney ao redor do mundo? Imagine-se em um palácio majestoso, onde cada sala poderia ser uma exposição de arte separada. O Palácio de Versalhes. A área de seus jardins é de 80 hectares e está cheia de fontes, estátuas e arbustos bem aparados, criando uma atmosfera de conto de fadas. E agora, o mais incrível, em Versalhes, há uma fonte que eleva a água a 18 metros no ar. Essa fonte, conhecida como a Fonte de Apolo,
tornou-se um verdadeiro símbolo de luxo e poder do rei Luís XIV. Sabia que em Versalhes há mais de 32 mil espelhos que refletem a luz de forma que cria a sensação de infinito? Cada detalhe aqui foi planejado com esmero. Por exemplo, a famosa Galeria dos Espelhos, com 80 metros de comprimento, é adornada com 80 espelhos e 21 janelas, que oferecem uma vista para o jardim. E agora imagine que nesse palácio foram realizados grandes bailes, onde se reuniam milhares de convidados vestidos em trajes que brilhavam como joias. Mas não para por aí. Versalhes tornou-se o local onde foi assinado o Tratado de Paz, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Nesse salão, onde outrora reinava a alegria e o luxo, agora se decidiam os destinos de nações inteiras.